O que aconteceu com a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da Bíblia, e seu desaparecimento misterioso? Imagine um objeto tão poderoso, tão sagrado, que não podia ser tocado sem causar a morte. Tão santo que apenas uma vez por ano, um único homem, o sumo sacerdote, podia ficar diante dele, depois de dias de purificação, e ainda assim, com uma corda amarrada à cintura, caso caísse morto diante da presença de Deus. Agora imagine que esse objeto simplesmente desapareceu. Não foi roubado, não foi destruído, não foi enterrado. Apenas sumiu, sem aviso, sem registro, sem despedida. Apenas silêncio. Esse é o mistério da Arca da Aliança. E hoje vamos investigar não apenas para onde ela foi, mas o que ela realmente significava. E por que seu desaparecimento pode ser mais espiritual do que físico. Porque a Arca não era apenas um artefato bíblico. Era o ponto de contato mais próximo entre Deus e o ser humano que já existiu nas Escrituras. E agora é um dos maiores mistérios sem solução da história da humanidade. Bem-vindo ao Arquivos Sagrados, o canal onde abrimos pergaminhos antigos, deciframos versículos esquecidos e seguimos pistas que poucos têm coragem de explorar. Aqui não temos medo do mistério, porque acreditamos que o mistério guarda significado, e o silêncio quase sempre esconde a verdade. Se é novo por aqui, inscreva-se agora e junte-se a essa busca, porque neste canal a gente não apenas estuda a Bíblia, a gente mergulha na arquitetura espiritual escondida da realidade. Preparou sua pipoca? Vamos começar. Capítulo 1. A Arca. Mais do que uma caixa. À primeira vista, a Arca da Aliança era uma caixa de madeira. Mas não uma caixa qualquer. Ela foi construída com madeira de acácia, resistente ao apodrecimento e totalmente revestida, de ouro puro, por dentro e por fora. Sua tampa era chamada de propiciatório, com 2 querubins dourados de asas estendidas, olhando para baixo, em reverência. E entre as asas, a Shequina, a glória visível de Deus. Dentro da arca havia 3 objetos sagrados. As 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus. 2. A vara de Arão, que floresceu milagrosamente, representando a autoridade divina. 3. Vaso com maná, o pão misterioso que veio do céu no deserto. A arca não era um símbolo, não era um enfeite, era o trono de Deus na terra, um ponto onde céu e terra se encontravam, onde o divino tocava o humano. Quando os israelitas carregavam a arca, rios se abriam. Quando ela chegava ao acampamento, os inimigos tremiam. Quando era capturada por nações inimigas, pragas os atingiam, e quem a tocava sem permissão caía morto imediatamente. Não era só sagrada, era perigosa, estava viva. Capítulo 2. A jornada da Arca. A história da Arca começa no Monte Sinai, quando Moisés recebe os mandamentos e instruções detalhadas de Deus para sua construção. Ela acompanhou o povo de Israel por 40 anos no deserto, ia à frente nas batalhas como um escudo espiritual, um sinal de que Deus caminhava com eles. Quando o povo chegou à terra prometida, a arca foi mantida em vários lugares. Siló, Nob, Gibeão, mas foi só com o rei Davi que ela foi levada a Jerusalém, com festa, dança, sacrifícios e adoração. Depois, Salomão, filho de Davi, construiu o primeiro templo. No centro do templo havia uma sala tão sagrada, tão inacessível, que apenas uma pessoa podia entrar, uma vez por ano. O lugar santíssimo. Ali, a arca repousava no escuro, em silêncio, por trás de um véu espesso, e uma vez ao ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava, com temor, para aspergir sangue no propiciatório e interceder pelos pecados do povo. Era um momento tão sagrado que, se o sacerdote estivesse impuro, morreria ali mesmo. E então,
os séculos passaram, até que, de repente, a arca desaparece. Capítulo 3. O silêncio após a queda. Em 586 a.C., o impensável aconteceu. Babilônia invadiu Jerusalém. O templo foi destruído, a cidade queimada, o povo levado para o exílio. E entre tudo que foi devastado, algo chama a atenção. A Bíblia não diz o que aconteceu com a arca. O livro de Reis lista todos os utensílios levados do templo: ouro, bronze, ferramentas. Mas a Arca da Aliança não é mencionada. Ela simplesmente desaparece da narrativa. Não. Está no segundo templo. Não aparece nos evangelhos. Não é citada na vida de Jesus. O objeto mais sagrado da história bíblica some sem explicação. Alguns acreditam que esse silêncio foi proposital, que aqueles que sabiam a verdade levaram o segredo para o túmulo, que a arca não foi perdida, mas escondida. Capítulo 4. Teorias sobre a arca escondida. Ao longo dos séculos, muitas teorias surgiram. Vamos conhecer as mais marcantes. 1. Os túneis do templo. Alguns rabinos antigos acreditam que os sacerdotes, prevendo a invasão babilônica, ocultaram a arca em uma rede de túneis sob o monte do templo. Esses túneis existem, mas por motivos religiosos e políticos são inacessíveis. Há quem diga que a arca ainda está lá, embaixo de Jerusalém protegida, esperando. 2. A profecia de Jeremias. No livro apócrifo de 2 Macabeus, é dito que o profeta Jeremias, guiado por Deus, levou a arca até uma caverna no Monte Nebo, o mesmo monte onde Moisés viu a terra prometida. Jeremias então selou a entrada e declarou: este lugar permanecerá desconhecido até que Deus reúna o seu povo e mostre a sua misericórdia. Ou seja, a arca só voltará a aparecer no fim dos tempos. 3. A arca na Etiópia. Em Axum, na Etiópia, há uma igreja chamada Santa Maria de Sião. Ali, desde a antiguidade, dizem que a verdadeira arca da aliança está guardada. Apenas um monge pode vê-la. Ninguém mais. Nem estudiosos, nem sacerdotes, nem autoridades. Somente ele, até a morte. Então o outro assume o posto. Loucuras, mito. Ou uma verdade protegida com silêncio absoluto. Capítulo 5. Evidências modernas e conexões ocultas. Em 1981, o explorador Ron Wyatt declarou ter encontrado a arca em uma caverna abaixo do Gólgota, o local onde Jesus foi crucificado. Segundo ele, o sangue de Cristo escorreu por uma rachadura na rocha e caiu diretamente sobre o propiciatório. Muitos consideram essa história absurda. Outros veem uma revelação espiritual. Há também teorias da conspiração. Alguns dizem que organizações secretas, governos ou ordens religiosas já sabem onde a arca está, mas escondem sua existência para evitar guerras. Porque se a arca reaparecer, quem terá direito sobre ela? Judeus, cristãos, muçulmanos, 3 religiões, um único objeto, conflito inevitável. Talvez o silêncio seja a única forma de proteção. Capítulo 6. A Arca e o Fim dos Tempos. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, há uma cena que muitos ignoram. Então o templo de Deus foi aberto no céu, e dentro dele foi vista a arca da sua aliança. A arca no céu? Alguns estudiosos dizem que é simbólico. Outros acreditam que é literal, que a arca da terra era apenas um reflexo de algo maior, celestial, que a arca verdadeira sempre esteve nos céus. E se for assim, talvez a arca não tenha desaparecido. Talvez ela tenha voltado para casa e nunca tenha sido feita para ser preservada como relíquia, mas para cumprir um propósito maior, um propósito que ainda não terminou.
Capítulo 7. A Arca como símbolo vivo. Vamos além da arqueologia por um momento. E se o maior mistério da Arca não for onde ela está, mas o que ela representa? A Arca era a presença de Deus entre os homens. Uma caixa, sim, mas também um símbolo profundo, um ponto de contato entre o espiritual e o humano, entre o Criador e a criação. Seu desaparecimento talvez não tenha sido uma perda, talvez tenha sido uma transição. Quando Jesus veio, ele se tornou o novo templo, o novo lugar da habitação divina. O Verbo se fez carne. E o que antes estava escondido atrás de um véu passou a caminhar entre nós. E depois de Jesus, veio algo ainda mais radical. O Novo Testamento declara: nós somos o templo. Deus habita em nós. A presença que antes se manifestava em uma arca agora se manifesta em corações que vivem a nova aliança. Capítulo 8. Reflexão final. A arca está realmente perdida? Então, o que aconteceu com a Arca da Aliança? Talvez ela esteja escondida, talvez destruída, talvez em algum lugar secreto, ou talvez ela já cumpriu sua missão. Talvez o objetivo não seja encontrá-la, mas entender o que ela representa. Lugar onde a lei está escrita não em pedra, mas no coração. Um espaço onde Deus e o ser humano se encontram, não por medo, mas por amor, presença e transformação. Talvez nunca a vejamos de novo, e talvez não devamos vê-la, porque há mistérios que não precisam ser descobertos, precisam ser vividos. E agora eu te pergunto, o que você acha que aconteceu com a Arca da Aliança? Você acredita que ela ainda está entre nós, escondida, ou que já cumpriu seu propósito? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos refletir juntos. Inscreva-se no canal Arquivos Sagradose. Acompanhe essa jornada pelos mistérios esquecidos, as verdades silenciadas e a sabedoria que transforma a alma. Porque, às vezes, o que parece perdido é exatamente o que o mundo precisa lembrar.